Olá, pessoal. Dando início à nossa última aula desse projeto integrador, eu quero passar umas informações para vocês. Eu estou entrando em afastamento, agora a partir do dia 12. Provavelmente esse será o nosso último projeto integrador. Eu estou me afastando para fazer o meu doutorado. Vou ficar o tempo do doutorado afastado, né? Então, essa aula eu vou concluir ela, né? Esse projeto integrador eu vou concluir ele. E agora o último projeto integrador, que é o último do semestre, provavelmente um novo professor irá assumir essa disciplina. Será contratado um novo professor da área de engenharia, né? Que vai assumir essas minhas aulas, né? Então, seria isso, pessoal. Só para passar eu estou com algumas pendências de correções de trabalhos. Eu irei concluir todas essas correções agora amanhã, no domingo, e irei lançar essas notas até segunda-feira. Vai estar tudo regularizado, certo? Então, vocês podem acompanhar aí no que é acadêmico, que as notas estarão todas lançadas lá, né? Tudo arrumado para o próximo professor que assumir a disciplina dar prosseguimento a ela, né? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade à aula passada sobre aglomerantes, a gente vai concluir essa aula. Eu passei uns slides para vocês, só que ele estava um pouco extenso. Eu dei uma enxugada nele, para ficar mais fácil da gente concluir esse estudo, né? Então, na aula passada, nós paramos aqui no processo de produção da cal aérea, né? Então, a gente viu desde as etapas, né, do processo de produção, né? Desde a calcinação, extinção da cal e o endurecimento ou recarbonatação, para a produção da cal hidratada, né? A cal que passou depois pelo processo de hidratação. Então, aqui, pessoal, só para ficar mais visual, né, para vocês, né, o processo de produção da cal, né? Então, nessa primeira foto aqui, nós podemos observar que é o processo de extração do calcário. Então, existe uma jazida, um local onde tem um minério, é feito a detonação da rocha e o transporte dessas rochas maiores em equipamentos de grande porte, né? Então, utilizando a pá carregadeira, o caminhão fora de estrada, o caminhão basculante, né? Faz o transporte desse material até o local onde se encontra o britador do calcário. Esse britador é bem parecido àquele que a gente viu lá em agregados, né? Então, é um britador de mandíbula, onde ele tem uma mandíbula fixa e uma móvel que vai quebrando as pedras, né, reduzindo a sua granulometria. Depois que esse material passou por uma redução da granulometria, ele vai passar em uma espécie de uma peneira, né, que faz a separação do material. O material de granulometria maior, ele vai entrar, ou melhor, o material de granulometria menor, ele vai entrar na boca do forno. E esse forno aqui é o chamado forno de barranco. Então, aqui embaixo do forno, ele tem um local onde a gente insere temperatura, né, insere calor, como a gente pode ver aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo a gente tem a fornalha, né, o local onde se insere o combustível desse forno. Então, a gente vai colocar aqui ou madeira, pó de serragem, né, seja lá qual for o combustível que a gente está utilizando. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo a queima da serragem. Depois que esse material ficou por um certo tempo lá no forno, até atingir aqueles 900 graus, esse material sai, passa por um peneiramento e depois é estocado para ser vendido para o consumidor final em cal virgem, né? Depois que ele passar por aquele processo de hidratação, que ele vai se tornar cal hidratado. Já quanto aos impactos ambientais, nós podemos observar que as reservas de calcário no Brasil, elas são muito amplas, né? Então, a gente tem um grande tempo ainda, um longo tempo para fazer a produção desse material, né? Por ter uma vasta reserva.
a energia gasta aí é basicamente dos óleos combustíveis que são utilizados para fazer o transporte do material, a queima da madeira nos fornos, né? E também pode ser utilizado o bagaço de cana aí na queima nos fornos. Existem dois tipos de fornos para a produção da cal. Existem os fornos contínuos e os descontínuos. Sendo que os fornos contínuos, eles têm uma eficiência maior no consumo de energia, né? Por esse forno, ele tem um tempo de operação maior, de durar ali de 24 a 32 horas, o consumo de energia ele é menor, por você não ter o tempo de aquecimento do forno, né? Você não tem uma perda ali de temperatura ao longo do tempo. Então, esses fornos, eles só param para ser feita a manutenção e dar continuidade depois. Os fornos descontínuos, eles têm um consumo maior de energia, justamente porque toda a produção que é feita no forno, depois que é feita essa produção, você tem que limpar o forno, e aí, novamente, pré-aquecer ele para entrar o material, e aí você vai gastar mais energia nesse processo, né? Então, notem ali, ó, que a produção nos fornos descontínuos são mais do que 2 vezes, né, o consumo de energia do que o forno contínuo, né? Ó, 2 quilocalorias por grama de material produzido, e em relação a 0,9 quilocalorias por grama de material produzido. A liberação de CO2 para o ar, a gente tem nesse processo, né, como a gente já viu, né? Então, para 1 tonelada de carbonato de cálcio, a gente tem a liberação de 560 quilos a gente tem a produção, melhor dizendo, né, de 560 quilos de óxido de cálcio, que é a cal virgem, e liberação de 440 quilos de CO2, que depois ele vai ser reabsorvido lá naquela etapa de recarbonatação. Então, a massa de CO2 aí é 80% da massa de óxido de cálcio desse processo. E já os combustíveis aí, para 1 tonelada de óxido de cálcio, a gente libera aí 300 quilos de CO2 para o meio ambiente, no forno contínuo, e 640 quilos de CO2 no forno descontínuo. Então, a ineficiência do forno descontínuo é também na liberação de CO2, né? Por consumir uma maior quantidade de combustível, né? A liberação de CO2 para o meio ambiente é bem maior. E lembrando que o dióxido de carbono, ele é um dos gases que afeta, né, ou que gera aí o efeito estufa, né? Então, isso é prejudicial para o meio ambiente. Os usos da cal são variados, né? O que o pessoal costuma mais utilizar a cal é para fazer argamassas, né? Então, ali a gente pode observar que tem uma mistura aí de areia, mais cal hidratada, mais cimento Portland, mais água. Isso faz uma argamassa utilizada para assentamento e para chapisco de paredes, né? Então, ali dá para utilizar para fazer o assentamento dos blocos e o chapisco das paredes, né? Justamente a cal hidratada, ela aumenta a aderência do substrato com o embolso, que é a camada que vai vir aqui depois, né? A cal hidratada, em conjunto com outro aglomerante, que é o cimento Portland, ela melhora a trabalhabilidade desse material, né? Torna ele um material mais fácil de mexer, né? A cal também, ela pode ser utilizada em conjunto com cimento para fazer uma argamassa utilizada para fazer a outra camada que vem depois do chapisco, que é o embolso. É aquela camada mais grossa que eu falei para vocês na aula passada. Então, ali, ó, está sendo feito o embolso, que é esse revestimento bruto, né? Depois que você aplicou a argamassa em uma camada mais grossa utilizando a colher de pedreiro, você vem e faz o alisamento, né, o que chama de sarrafiar, com a régua metálica. A cal hidratada, ela pode ser utilizada também como uma pasta para fazer o revestimento fino, ou também conhecido como reboco, ou cal fino, né?
Então, esse processo dispensa a utilização dispensa o processo de utilização da massa corrida, né? Então, você faz uma camada já que fica pronta para receber a pintura nas paredes, né? Aqui nós vemos o processo de produção do gesso. O gesso, ele é um aglomerante aéreo, né? Que também, depois de endurecido, ele não suporta bem o contato com a água. E ele é o resultado da desidratação parcial da gipsita. A gipsita é um mineral, né? Esse sulfato de cálcio. Ele é o sulfato de cálcio mais 2 moléculas de água, né? Duas partes de água. Depois que ocorre essa desidratação parcial da gipsita, aí a gente vai ter um hemidrato, que é justamente o gesso de estucador, o gesso rápido, também conhecido como gesso de Paris. Depois, o processo de endurecimento do gesso, ele consiste justamente na etapa oposta a essa, né? Então, a gente mistura esse hemidrato com a água, e aí ele se torna novamente a gipsita. O gesso, ele tem várias aplicações, né? Uma delas é na medicina, né? Onde os médicos utilizam aí para fazer a imobilização de membros, né? Quebrados, né? Então, se a pessoa quebrou um braço, uma perna aí, eles passam, né, essa camada aí do gesso em pasta, né, para que esse material ele fique travado, que esse membro fique travado, né, até a sua completa cura, né, do osso ali, né. E ele é utilizado também na construção civil de diferentes formas. Pode ser gesso em pasta, pode ser gesso acartonado, pode ser gesso em placas, né? Então, tem essas aplicações. Aqui nós podemos observar que o gesso, se a gente pegar uma imagem ampliada dele, né, uma imagem em microscópio, ele apresenta uma estrutura do tipo cristalina, né? Então, ele tem esses cristais aí na sua composição, na sua microestrutura. E aqui a gente pode observar o processo de produção do gesso, né? Então, o gesso, ele começa pela extração da gipsita, que é esse mineral, ele é mais fácil de se extrair, ele é uma espécie de uma areia, né? Então, utilizando equipamentos ali de grande porte, né? Pá carregadeira, escavadeira hidráulica, faz a extração dessa gipsita, ela é britada para reduzir a granulometria, e feita a classificação, um peneiramento. Depois, esse material ele vai entrar num forno, atingir até 200 graus, para que ele se torne ali o hemidrato, né, que é o gesso de Paris, o gesso rápido, né. Quando se está fazendo o processo de produção dele ali, quando está produzindo esse material, a gente tem duas opções. A gente pode calcinar primeiro o material, ou seja, queimar o material antes de moer, ou moer ele depois de calcinar. Aí vai depender da empresa lá, né, como que é o processo de produção dela. Porque quando a gente reduz a granulometria do material, é mais fácil fazer a calcinação dele. As partículas menores, elas se esquentam de forma mais rápida do que um material com o tamanho da partícula maior, né? Mas isso vai depender da empresa que está produzindo esse material, né? E para fazer a moagem desse material, a gente pode utilizar aí esses moinhos, né, como o moinho Raymond, né, vertical ou de cone, e fazer a classificação granulométrica utilizando algum tipo de peneira, né? O polo gesseiro do país, a maior concentração de gipsita no país, fica localizada na cidade de Ararapina, no Pernambuco. Esse é o local onde tem 94% aí da produção do país. Por isso que é muito interessante quando a gente for fazer alguma obra de grande porte que utilizará muito gesso, né?
verificar se esse custo do transporte desse local aí, desse polo gesseiro, não vai onerar muito o material, não vai tornar esse material muito caro, né? Então, talvez seria interessante, se ficar muito caro, talvez seria interessante tentar uma outra alternativa, outro tipo de material em substituição ao gesso, né? Como a placa cimentícia, né? Algo que tenha a mesma função que o gesso e com preço mais em conta, né? Então, aqui a gente pode observar outro tipo de gesso que nós temos, né, que são as placas de gesso acartonado, utilizadas para fazer divisórias, revestimento de teto, né, o forro, né. Esse sistema ele ficou conhecido como drywall, né, ou parede seca, né, justamente porque esse tipo de construção ele não gera tanto resíduo como a construção convencional, né, que a gente quebra bloco, sai um monte de argamassa ali, né, muita sujeira do local, né. Esse tipo de construção gera bem menos resíduo, né. Então, você só vai recortar as placas de gesso, né, vai colocar ali fixada nos montantes metálicos, né, e a sujeira gerada, né, o resíduo gerado é menor. Aqui a gente vê o processo de produção dessas chapas de gesso acartonado, né, o drywall. Então, é um processo feito em indústria, né, seguindo todas essas normas técnicas aí, né. Então, a gente tem aqui um rolo de papel cartão, que é onde fica a camada de baixo e de cima da placa, né. Ele vai ser justamente as duas faces da placa. E no meio, né, a gente faz uma espécie de um sanduíche aqui. No meio, o recheio dessas duas placas é justamente essa mistura de água, mais aditivo, né, mais o gesso. Então, esse material é misturado, entra aqui, passa por um cilindro de calandragem, que é uma espécie de um rolo que faz com que a placa fique retinha, né? E aí ele se torna essa linha contínua aqui de placa, nessa mesma formadora. E aí existe em um certo ponto uma guilhotina que faz o corte das placas em tamanho comercial. Depois esse material ele vem para um secador contínuo, né, que vai soprar ar ali quente para secar essas placas, e aí elas são paletizadas, né, elas são armazenadas em pallets e transportadas aí pelas empilhadeiras até o local de armazenamento, né, e depois, posterior, venda, né, ou movimentação para o consumidor final, transporte para o consumidor final. Que nós podemos observar o processo, né, como é simples, né, o processo de produção aí de divisórias utilizando o gesso acartonado. Então, o primeiro passo é fazer os montantes metálicos no local onde vai se fazer essa parede, né, e depois a gente vem fixando essas placas de gesso acartonado utilizando uma parafusadeira, né. Então, a gente parafusa a placa no montante metálico. Depois é só passar massa corrida, né, dar o acabamento final para essa parede, né. Existe diferentes placas, né, ou dimensões de placas comerciais aí, né. Então, primeiro, as placas elas são identificadas pelas cores de acordo com sua utilização. Se a placa ela for branca, ela é considerada uma placa standard. Então, ela é utilizada em áreas secas. Se a minha placa ela tem a cor verde, ela é resistente à umidade, então ela pode ser destinada a locais que recebem água. Então, áreas molhadas, né, cozinha, banheiros, né, lavanderias. E se a placa ela tiver a cor rosa, é uma placa resistente ao fogo. Então, ela pode ficar em um local onde pode se surgir fogo, né. E essas placas, elas têm as dimensões comerciais a largura pode ser de 60 ou de 1,20, e o comprimento é de 240 ou 360 centímetros. E a espessura vai de 7 a 25 milímetros. Outra aplicação do gesso é em placas autoportantes, né? Sendo que esse processo aí já entrou um pouco em desuso, né?
O pessoal está utilizando mais fazer o forro utilizando as placas de gesso acartonado. Porque elas são mais leves, né? Não gera tantos problemas como essas placas autoportantes. Se elas são colocadas em um local que tem muita vibração, elas começam a trincar, né? Formar fissuras ali, né? Então, o pessoal está utilizando mais essas placas de gesso acartonado. Mas, em alguns lugares, a gente pode encontrar ainda. Então, essas placas autoportantes, elas têm a dimensão de 60 por 60, e é um encaixe de macho e fêmea, né? Tem uma placa que é a macho, e a outra é a fêmea, uma se encaixa na outra, sobrando essas juntas, que depois elas serão fechadas utilizando gesso em pasta. E todas essas placas, né, tanto essa aqui como a de gesso acartonado, elas são fixadas no teto utilizando arame galvanizado, né? Então, a gente tem alguns montantes, alguns suportes para suportar o peso aí desse gesso, né? Outra aplicação do gesso é utilizar ele para fazer divisórias. Então, existe uma espécie de uma placa ou de uns tijolinhos de gesso que a gente vem encaixando um no outro ali para fazer essas divisórias. Também entrando em desuso esse processo, né? O pessoal está utilizando mais o gesso acartonado, né? Outras utilizações aí do gesso é de forma decorativa, né? Então, a gente pode fazer aí colunas, né, decorativas, a gente pode fazer florões, sancas, rebaixamento do gesso no teto, né? Então, molduras, né? Então, tudo isso aí dá para fazer com gesso. Ele tem essa versatilidade aí, né? E o gesso também, ele pode ser utilizado para fazer o revestimento da parede. Então, eles fazem uma pasta de gesso e aplica na parede como se fosse uma massa corrida, né? Mas a vantagem aí de utilizar esse gesso é porque você já até elimina a utilização da massa corrida, né? A parede já fica pronta para receber a pintura final, né? O gesso, na questão ambiental, as reservas, elas são também muito amplas, né? Então, lá no polo gesseiro do país, tem muita reserva ainda de mineral. A duração a gente não sabe estimar, ainda não foi feito um estudo, né, do quão ampla é essas reservas, né? E o consumo de energia para a produção aí é o menor entre todos os aglomerantes que a gente vai estudar aqui, né? Então, justamente porque a energia para a produção do gesso, ela é baixa, né? Porque ele atinge ali temperaturas baixas, né? Para sua produção, a calcinação vai até 200 graus, né? Então, você consome menos combustível, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, né? A queima de combustível vai de 0,15 a 0,2 quilocaloria por grama de gesso produzido. E para cada tonelada de gesso produzida, a gente tem uma liberação de 400 kg de CO2 para o ar, né? Para a natureza. E quando a gente faz esse processo de calcinação da gipsita, a gente libera água para o meio ambiente, né? Porque lembra que eu falei para vocês que tem 2 partículas de água? Então, quando a gente faz a desidratação parcial da gipsita, a gente libera água para o meio ambiente. Vapor de água, melhor dizendo, né? Então, aqui a gente encerra a parte dos aglomerantes aéreos e agora nós iremos estudar os aglomerantes hidráulicos. Então, como a gente já havia visto no começo da disciplina, do conteúdo, né, de aglomerantes, os aglomerantes hidráulicos, depois que eles endurecem, eles resistem muito bem à água, né, e eles podem ficar expostos a essa água, né, e o processo de endurecimento desse material, ele é exclusivamente da relação do contato com a água, né, que é a reação de hidratação. Como exemplos aí, nós temos o cimento Portland, o cimento aluminoso, a cal hidráulica. Justamente a cal hidráulica é a primeira que a gente vai estudar. Então, a cal hidráulica, ela surge, ou ela é produzida a partir de calcário argiloso calcinado.
Então, é feita a extração de um calcário em um local onde esse calcário apresenta também na sua composição argila, né? E esse material ele é calcinado a temperatura de 900 a 1000 graus, e ele se torna um aglomerante hidráulico, né? Ele vai reagir em contato com a água e começar essas reações de hidratação, né? Ele tem as características inferiores, em geral, ao cimento Portland, que a gente vai ver daqui a pouco. E uma das desvantagens aí, justamente, da cal hidráulica é que ela apresenta cal livre. Ou seja, na sua composição, ela apresenta alguns pontos, algumas partículas de cal virgem, ou seja, a cal, o óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio, ele é diferente dessa cal hidráulica porque ele é um aglomerante aéreo. Ele vai se endurecer em contato com o ar, né? Ele vai pegar o CO2 que está presente no ar para que ocorra o processo de endurecimento. Por isso, quando a gente utiliza esse material, por ele ter essa cal livre presente, né, ocorre alguns manchamentos, né, se esse material ficar exposto, ele vai surgir alguns pontos amarelados, algum ponto de manchamento ali, justamente onde tem a cal livre presente, a cal virgem presente, né. Aqui a gente pode observar o quanto, o cálculo, né, para ver o quanto que esse material ele é hidráulico, né, ele tem propriedades aglomerantes hidráulicas, essa continha aí que a gente faz, né, a gente divide aí os componentes óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, dividido pelo óxido de cálcio, óxido de magnésio, né, então é essa conta aí. E aí a gente tem uma tabelinha aqui embaixo que mostra justamente o índice de hidraulicidade, né, de acordo com a quantidade de argila que nós temos nesse material. Aí eu vou mandar os slides para vocês dão uma olhadinha com calma. Algumas coisas a gente só vai passar, pessoal, que não convém a gente ficar lendo aqui, né, já que vocês vão ter o material aí na casa de vocês, né. A cal hidráulica, ela tem diferentes utilizações. A gente pode utilizar ela como argamassa também de assentamento ou revestimento, ela pode ser utilizada para a produção de blocos para alvenaria, pode ser utilizada para tratamento de solos, né? Então a gente mistura ela com o solo para fazer uma recuperação do solo, ou ela pode ser o substituto do filler em materiais betuminosos. Então, quando a gente for fazer aí massa asfáltica, né, pavimento asfáltico, a fração mais fina que tem ali na composição do asfalto é justamente o filler, aquele material pulvirulento, né, com granulometria abaixo de 0,75 milímetros. Então, a gente pode utilizar essa cal hidráulica aí, em substituição ao filler. Aí nós temos aí uma fotinho mostrando a utilização da cal hidráulica para a recuperação de estruturas, né? É a restauração de uma obra antiga, que é em Coimbra, Portugal. Esse local, essa recuperação é chamada de cimento amarelo. Outro aglomerante hidráulico que nós temos é o cimento natural. O cimento natural, ele é o resultado do cozimento de alguns calcários argilosos, que apresenta aí diferentemente da cal hidráulica, né? O cimento natural, ele tem a proporção ali de argila na sua composição acima de 25%. Então, ele tem mais ou menos 25% de teor de argila em relação ao calcário. Diferente da cal hidráulica, ele não apresenta cal livre, né? Ele não apresenta cal virgem na sua composição, e eles são classificados aí de acordo com o tempo de pega. Lembra lá o tempo de pega? O que era? É o tempo que o material leva para o seu endurecimento, né? Ou melhor, endurecimento não, para ele se solidificar, né? Ficar rígido para pequenas deformações, né? Então, nós temos aí o de pega rápido, que é o cimento romano, que ele tem um tempo de cozimento abaixo de 1000 graus. O de pega lenta, que tem um tempo de cozimento, a temperatura de cozimento acima dos 1450 graus. E o de pega semilenta, que é a temperatura intermediária entre esses dois anteriores, né?
A rapidez da pega do cimento romano ela é atribuída à presença do teor mais elevado de aluminato de cálcio, né? Então, se esse material apresenta maior quantidade de aluminato de cálcio, ele tem um tempo de pega mais rápido. E a resistência dos cimentos naturais, ela é baixa se comparada ao cimento Portland, né? Ela é cerca de 50% da resistência do cimento Portland. Justamente por esse material ele não ter uma composição do calcário de forma homogênea, né, uniforme. Então, lá na jazida, onde a gente retira esses cálcios, a gente pode ter um ponto onde tem 25% de teor de argila, mas pode ter um ponto do lado onde tem 10% de teor de argila. Então, assim, é muito variado, né, a composição desse material. Quando você faz a mistura de todo o material, ele vai dar uma média aí aproximada de 25%, né? Mas justamente por o material não ser uniforme, ele tem a resistência menor que a do cimento Portland, que é uma mistura artificial, né? É feita lá na indústria, né? Onde a gente vai pegar a quantidade ideal de argila, a quantidade ideal de calcário, colocar mais algumas adições, né? Para que esse material se torne o cimento, como a gente vai ver daqui a pouco. O cimento natural, ele foi utilizado em muitas obras, né, muitas obras antigas, né, e ele se tornou um material altamente durável, né. Os romanos que desenvolveram esse material, né, e ele é um material altamente durável, né. Como a gente pode observar aqui nas fotos, né. Então, nós temos aqui uma obra extremamente antiga, né, o Coliseu, apresenta algumas deteriorações, né, mas ainda está de pé, né, essa obra, né. Outra obra que utilizou esse cimento natural foi os arquedutos, né. Então, tudo isso aí em Roma, né. Eles utilizavam aí para a composição desse cimento, uma combinação de cal com pozolana, né, que é justamente esse material de origem vulcânica, né, na zona de Pozzolo, junto a Nápoles e ao Monte Vesúvio. Então, permitia obter um cimento que oferecia uma maior resistência à ação da água. Justamente por isso que eles utilizaram aqui na construção dos arquedutos, né, que era um local para transporte de água, né. Então, na França e na Alemanha, ele é empregado em condutos, para a produção de condutos, esgoto, vedação de fugas e veias de água, e nos Estados Unidos ele é empregado na pavimentação de estradas e rodagem, e no Brasil não se utiliza esse material. Justamente porque a gente tem muitas reservas de argila e calcário, né? Então, a gente prefere fazer o cimento Portland, né, que tem uma resistência bem melhor, as características bem melhor do que esse material, né? E esse material, ele sofre pequena retração e é bom para argamassas e pastas, né? Justamente por ter baixa retração, né? Outro aglomerante hidráulico que é produzido é o cimento aluminoso. O cimento aluminoso, ele é justamente a fundição de um calcário, a fundição do calcário, né, que é o carbonato de cálcio, e a bauxita, né, que é o óxido de alumínio. Então, o teor de bauxita é inferior a 30%. Esses materiais, eles são moídos e misturados e são levados a fornos de alta temperatura, e depois que eles atingem essa alta temperatura, eles são resfriados e britados e depois moídos. Britados e moídos, melhor dizendo. Apresenta as características como cura rápida, até 24 horas ele tem resistência superior a 45 megapascal, que é uma resistência altíssima, né? O preço dele é elevado justamente por ter essas características melhores, né, do que o cimento Portland. Ele tem um emprego delicado, porque justamente é um material que tem um grande desprendimento de calor no processo de hidratação, né? Quando ele começa as reações de hidratação ali, ele libera muito calor para o meio. Essa reação é altamente exotérmica, né? Então, se a gente não empregar ele de forma adequada, esse material ele vai retrair e vai fissurar, né? Vai aparecer trincas, fissuras ali, que não é ideal, né?
Esse material, ele não desprende cal livre, já o cimento Portland, né, ele desprende mais ou menos 20% de cal livre, né, ele tem na sua composição 20% de cal virgem, né. Produz concretos e argamassas com alta resistência ao calor, então a gente pode atingir até 1.200 graus com esse material produzido, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma churrasqueira utilizando o cimento aluminoso, e esse local atingir até 1.200 graus, que ele não vai se deteriorar, né? Ele não vai quebrar, se degradar, né? Tem alta resistência à abrasão e à corrosão e o endurecimento normal em baixas temperaturas, né? Então, diferentemente do cimento Portland, que ele precisa ter uma certa temperatura para que ocorra as reações de hidratação. O cimento aluminoso ele pode ser aplicado em locais extremamente frios, né? Então, é justamente as aplicações que a gente vai ver aqui, ó. Eles são utilizados para fazer concretos refratários, né? Em locais onde vai mexer com fundição, churrasqueiras, né? Tem a cura rápida e altas resistências iniciais e finais. Pode ser utilizado aí para fazer pisos para liberação por tráfego rápido, né? Então, até dentro de 6 horas, o concreto ele já pode ser liberado para tráfego. Por atingir altas resistências inicial, ele pode ser utilizado também para fazer chumbamento em estruturas de concreto, né? Então, quando a gente quer prender alguma coisa na estrutura de concreto, a gente pode chumbar utilizando esse material. Pode ser utilizado aí para reparo em cabeças de proteção, até 24 horas depois de protender a estrutura, a gente já pode já atingir uma resistência alta nesse material. Proteção, pessoal, é justamente aquelas vigas que o pessoal faz para viadutos, para ponte, que tem grandes comprimentos, eles colocam uma espécie de um cabo de aço ali dentro e estica esse cabo de aço. Esse processo se chama proteção, certo? Então, as duas cabeças, desse lado e desse lado, ela pode sofrer reparo utilizando esse material, né? Concretagem junto ao mar, justamente para aproveitar o tempo da maré baixa, né, que é um tempo rápido ali, você pode concretar o local, e depois, quando a maré voltar, o material já vai estar com a resistência boa, né. Pode ser utilizado para fazer pré-moldados, né, para uso rápido, rejuntamento e assentamento de tijolos refratários, né, em churrasqueira, em locais onde vai fazer fundição. Ele pode ser misturado em conjunto com o cimento Portland, né, para justamente aumentar a velocidade de endurecimento do cimento Portland. Então, tem várias aplicações aí, né. E aqui, pessoal, a gente vai estudar o queridinho, né, o mais utilizado de todos os materiais aí, né, um dos materiais mais utilizados no mundo, que é o cimento Portland, né. Então, aqui a gente vê o histórico, né, do cimento Portland. Ele é um material obtido pelo cozimento ou cozedura até a fusão incipiente, ou seja, até a fusão inicial do material, mais ou menos 30% da fase líquida dele ali, até ele se tornar um clinker, né? O clinker, que é o que vai se tornar depois o cimento Portland. A gente vai ver daqui a pouco com mais calma, né? Então, assim, quem foi o primeiro a mexer, né, ou historicamente, né, registrado aí a mexer com o cimento Portland, foi esse engenheiro, John Smeaton. Em 1756, ele procurava um aglomerante que, depois de endurecido, ele resistisse bem à presença com a água, né, para facilitar esse trabalho de reconstrução do farol de Eddystone, na Inglaterra. Então, ele verificou que a mistura calcinada de calcário e argila, ela se tornava, depois de endurecida, um material extremamente resistente, tão resistente quanto as pedras que eram utilizadas na sua construção, na construção do farol, né? Mas ele não patenteou esse material. Depois, veio um construtor inglês
esse Giuseppe Aspidin, em 1824, e fez a patente dessa descoberta, né? E batizou ela justamente de cimento Portland. Esse Portland, ele faz referência a um tipo de pedra muito utilizado nas construções na ilha de Portland, na Inglaterra. No pedido de patente, ele informou, né, que o material ele era uma mistura de calcário e argila moído em meio úmido até se transformar em um pó, e esse material ele era calcinado, né? Depois que a água evaporava e os blocos da mistura secavam, eles eram calcinados em fornos e depois moídos bem finos, se tornando aí o cimento Portland que a gente conhece. O cimento Portland moderno, né, ele tem as suas proporções são mais ou menos parecidas, né? Mas de empresa para empresa tem uma certa variação, né? Cada fábrica, né, tem a sua proporção ali, e isso é guardado às 7 chaves lá, né? Cada um tem a sua, é como se fosse os produtos alimentícios que a gente conhece aí, né? Cada um tem sua receita, né? E ele não revela essa receita, senão as outras pessoas vão reproduzir da mesma forma, né? Mas aqui a gente tem uma ideia aproximada do que é utilizado na fábrica de cimento da Votorantim, lá em Rio Branco, a fábrica de Rio Branco. Então, eles falam ali que as matérias-primas que são utilizadas é 90% de calcário, 9,5% de argila e 0,5% de minério de ferro. Isso é uma ideia aproximada, né? Então, como que é esse processo de produção do cimento? Primeiro, nós temos que obter as matérias-primas. Então, a gente tem uma jazida, um local de extração do minério do calcário, que são locais ali onde tem essa rocha calcária, né? E é bem parecido com o processo de produção das britas, né? Então, é feita a perfuração da rocha, a colocação dos explosivos, a detonação da rocha, depois é feita a movimentação desse material em dimensões maiores, né, utilizando equipamentos de grande porte, né, como escavadeira hidráulica, caminhões fora de estrada, né, caminhões basculantes. Esse material é levado até um local onde é feita a comminuição desse material. Então, é passado por britadores, né, reduzida a granulometria, e aí depois esse material é misturado com a argila. Então, a argila também ela é extraída em uma mina, né, um local onde tem grande presença desse material. É extraído também utilizando esses caminhões de grande porte. E é levado até um local onde vai ser feita a mistura desses dois materiais, o calcário mais a argila, né? Então, a gente pode até ver aí o fluxograma da produção do cimento, né? Então, calcário, argila e minério de ferro são misturados em moinhos de rolo, isso se torna farinha crua. Essa farinha crua entra em um forno rotativo, que atinge até 1450 graus. Depois que esse material sai desse forno rotativo, ele é chamado de clinker, né? São umas esferas, algumas bolinhas de clinker, e esse clinker, ele é moído em um moinho de bolas, um tubo gigante, onde tem um monte de esferas ali dentro, que por meio de atrito faz com que esse material ele seja moído, e nessa etapa a gente adiciona o gesso. O gesso é justamente para fazer o controle de pega do cimento. A gente entra ali de 1,5% a 3% de gesso para alterar esse tempo de pega. Porque se eu utilizasse o clinker na forma que ele sai aqui, ele teria uma pega extremamente rápida. Ele endureceria de forma instantânea, né? Quando a gente coloca o gesso, ele baixa esse tempo de pega do material produzido. Depois que ele sai desse moinho de bolas, eles são armazenados em silos, em grandes silos, né? De acordo com o tipo de cimento, né? Pode ser CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP5RS, seja lá qual for o tipo de cimento produzido, né? E aí, esse material ele pode receber também algumas adições, né? Como a pozolana, o filler carbonático, a escória de alto forno, né? De acordo com essas adições, é o que muda o nome desse material produzido.
Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, as fotinhas, né, mostrando os materiais entrando ali no local de moagem, né? Então, a gente tem o calcário já moído, diminuído o tamanho das suas partículas, que é o carbonato de cálcio, né? E aí aqui a gente tem a argila, né, que vai entrar na composição o óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de silício, e o minério de ferro, que vai entrar o óxido de ferro, né? Tudo isso é misturado e moído aqui nesse moinho da farinha. E aí daqui ele vai para secagem e forno. Então aqui é o moinho, né, uma foto interna do moinho. E aqui é o forno rotativo, onde é feito a calcinação desse material, né? Então, ele é um forno de grande extensão e pequena inclinação. Ele tem ali por volta, nesse caso aí, essa fábrica de cimento aí da Votorantim, o forno deles tem 64 metros de comprimento e uma pequena inclinação, né? E aí, o tempo de residência desse material aqui dentro, né? O tempo que o material fica aqui dentro é justamente a velocidade com que eu giro esse tubo, né? Esse forno. E aí, depois que esse material atinge os 1450 graus, ele chega a mais ou menos 30% da fase líquida, ou seja, ele começa a se tornar uma espécie de uma lava, né? E aí, depois, esse material sai do forno e ele é resfriado, se tornando esse clinker, né? Que são essas bolinhas aqui. Então, essas bolinhas de clinker, elas vão pro moinho de bolas, que é esse moinho aqui, ó, onde dentro dele tem um monte de esferas de aço que, por meio de atrito, né, quando esse moinho gira, ele faz com que quebrem, né, as partículas do material. E aí depois esse material vai para o silo de armazenamento e recebe o gesso, né, como eu havia falado para vocês, né, para retardar aí o tempo de pega desse material. Depois desse material já adicionadas as adições, né, colocadas essas adições, que eu falei para vocês, calcário, pozolana, né, escória de alto forno, eles são armazenados ou em silos a granel aí, ou eles são ensacados, né, para consumidores menores, e para consumidores maiores, né, como cimenteira, como concreteiras, né, eles são transportados nesses caminhões aqui, dentro desses tambores, né, na forma em pó. Então, não precisa utilizar os sacos de cimento, né? Então, eles são fornecidos a granel para consumidores de grande porte, né? Então, seria esse o processo de produção aí do cimento Portland. Aqui, pessoal, nós podemos observar algumas adições que nós temos aí, que podem ser colocadas, né, no cimento Portland. Uma delas são as cinzas volantes, também conhecidas como fly ash, que são resíduos, né, da produção de energia elétrica nas termoelétricas. Então, o carvão que foi utilizado, o carvão mineral que foi utilizado ali para queimar e gerar a energia elétrica, o resíduo que sobra aí, ele pode ser utilizado como adição no cimento Portland. E esse material, ele tem algumas características, né? Então, ele retarda o ganho de resistência mecânica, reduz o calor de hidratação no cimento, melhora a trabalhabilidade, justamente por ele ser um material extremamente fino, né? Minimiza a permeabilidade do concreto e diminui as ocorrências das reações álquilo-agregados que eu tinha falado para vocês lá nos agregados. Então, essas são as pozolanas. Lembra que eu falei para vocês? Pozolanas são materiais que passou por algum processo de calcinação ou materiais de origem vulcânica, né? Outra adição que nós temos aí no cimento, que podem ser colocadas no cimento Portland, é a escória granulada de alto forno, ou escória de alto forno, né? É um material que, diferentemente de todos os outros que a gente vai ver aqui, ele tem ação aglomerante, né? Ele é considerado um aglomerante por si só. Então, essa escória de alto forno, ela é justamente um resíduo
do beneficiamento do minério de ferro. Então, quando lá na indústria, lá, quando eles recebem um minério de ferro e vai fazer a transformação dele em ferro gusa, eles utilizam aí, esse material passa para um processo, né? E nesse processo, o resíduo que sobra é justamente a escória de alto forno. Então, vamos entender com mais calma aí como que acontece isso. Então, aqui a gente tem um forno, onde na parte de cima a gente entra com carvão, a gente entra com minério de ferro e um fundente, conhecido aí como cástinas, que é a argila calcária. Esse material vai atingir altíssimas temperaturas. O resultado que sai disso é o ferro gusa, que é o ferro, o ferro mais 4% de carbono, né? Esse carbono veio justamente do carvão que foi colocado aqui em cima. E o resíduo que sobra desse processo é a escória de alto forno. Ela tem as propriedades aglomerantes justamente porque a gente tem na composição aqui, ó, minério de ferro e argila calcária, né? Que é exatamente o que a gente tem no cimento Portland, né? Então, minério de ferro, argila e calcário, né? Então, por isso que esse material ele tem propriedades aglomerantes. Esse material apresenta uma granulometria pequena, né? Tem as dimensões pequenas. Quando adicionado ao cimento Portland, ele reduz os custos, né? E é interessante porque a gente está utilizando um material que é um resíduo industrial nocivo ao meio ambiente, né? Então, a gente está dando uma destinação ao material que seria descartado ao meio ambiente, né? Então, aqui vocês podem observar, ó, a escória de alto forno, ela saindo lá o resíduo que saiu do processo de beneficiamento do ferro gusa, e ela se torna essas esferinhas que são moídas e se torna esse material fino aí, né? E quando a gente adiciona ela ao cimento, ela não prejudica a resistência mecânica, a gente pode colocar até 65% desse material no cimento Portland, né, no CP3 aí, e aumenta a resistência aos sulfatos quando a gente adiciona essa escória de alto forno. Outra adição que a gente pode colocar ao cimento Portland é o filler carbonático, né, o pó de calcário. O pó de calcário, ele é um subproduto lá daquele processo de produção da brita, né? Aquele material pulverulento que sai lá, a gente pode utilizar aí como adição ao cimento Portland para justamente baixar o custo do cimento, né? Então, a gente coloca um material de enchimento ali que não vai prejudicar a resistência mecânica, né? E ainda vai melhorar a trabalhabilidade e o acabamento do meu material produzido. Então, a gente pode colocar aí de 5% a 10% de adição de pó de calcário no cimento. Aqui a gente pode observar os tipos de cimentos que são vendidos comercialmente, né, com exceção desse daqui, né, o CP1, o cimento Portland comum, não é vendido comercialmente, né. Então, aqui tem umas tabelinhas com as características, né, todas as propriedades químicas e físicas desse material. Depois vocês podem olhar com calma aí em casa, né. Então, só coloquei aqui para vocês verem os tipos de cimento, né? Então, CP1 é o cimento Portland comum, CP1S é cimento Portland comum com adição. Depois a gente tem o CP2, que pode ser CP2E quando recebe escória de alto forno, Z se ele receber pozolana e F se ele receber filler. Aí tem as proporções, né, e as características químicas e físicas. CP3, CP4, né, e CP5 ARI. Esse ARI é cimento de alta resistência inicial. É um cimento especial que ele atinge altas resistências nos primeiros dias, né, então, com 7 dias ele já tem uma resistência muito boa. Com 7 dias ele já tem acima de 34 megapascal. É um cimento para utilizações especiais, né, fazer pré-moldados, né, locais onde eu preciso ter altas resistências iniciais. O cimento Portland também ele pode receber uma sigla no final chamada RS. Esse RS é resistente a sulfatos.
ou seja, é um material que eu posso utilizar em locais onde vai receber produtos químicos, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um concreto de um piso, né, onde o concreto vai receber ácido de bateria, um local onde vai ter um monte de baterias. Então, eu posso utilizar um cimento que tenha a sigla no final RS, ou seja, resistente a sulfato. Eu posso ter o CP5, também com o RS, né? Eu posso ter o CP5 de alta resistência inicial, RS, né? Resistente a sulfato. E também esse cimento ele pode receber uma outra sigla chamada de BC, que é baixo calor de hidratação. É quando o meu cimento ele não desprende grandes calor de hidratação aí nesse processo de endurecimento. E eu posso ter um cimento especial aí, que é o cimento branco, né? Para obras que eu preciso que o meu material tenha uma cor especial, né? Ele pode ser simplesmente branco, ou eu posso adicionar algum tipo de corante, né? Que mude a cor desse meu material produzido. Eu posso ter o cimento Portland branco simples e o estrutural. Aí nós temos um exemplo de uma obra que utilizou em toda a sua construção em cimento Portland branco, né? Que é essa ponte Irineu Borhausen em Brusque, Santa Catarina. Então, esse concreto aí atingiu 50 megapascal, uma resistência bem alta. E a coloração dele é branca, né? O cimento Portland, em relação à questão ambiental, as reservas de calcário, como a gente já viu, né, são muito amplas, né? A duração a gente não sabe, porque também não teve uma determinação ainda, um estudo para determinar o quanto que tem, né, de reserva. E o consumo de energia, 90% de toda a energia gasta, ela é justamente térmica, né, gerada pelo combustível que a gente queima para fazer a secagem, o aquecimento e a calcinação das matérias-primas. E representa 25% do custo da produção do cimento. 10% é energia elétrica, né? Então, a gente gasta aí 25% na moagem das matérias-primas, 40% desses 25%, desses 10%, 25% é energia gasta na moagem das matérias-primas, 40% do clinker e 20% na operação dos fornos e resfriamento. E essa energia elétrica, ela representa 50% do custo de produção. Então, uma grande parcela aí da produção, né? E o restante desse custo aí as matérias-primas, né? Já a questão de liberação de CO2 para o meio ambiente, a queima de combustível eu consumo de 0,65 a 0,9 quilocaloria por grama de clinker, né? E para cada tonelada de clinker produzido, eu gero 300 quilos de CO2 para o meio ambiente. A calcinação do calcário, ela libera muito CO2 para o meio ambiente, né? Então, esse processo, para cada tonelada de clinker produzido, eu libero, né, 600 kg de CO2 para o meio ambiente. Então, no total aí, né, somando o CO2 liberado na queima dos combustíveis, mais a liberação na calcinação do calcário, para cada tonelada de clinker produzido, eu libero 900 kg de CO2 para o meio ambiente. Então, é uma atividade que é danosa para o meio ambiente, né? É muito impactante, né? Então, por isso que a indústria do cimento, ela é responsável por 7% das emissões de CO2, o dióxido de carbono mundiais, né? Então, é altíssimo a liberação de CO2 para o meio ambiente. As adições de resíduo ao cimento Portland pode fazer baixar um pouco essa liberação de CO2, né? Então, se a gente adicionar cinzas volantes, a gente pode reduzir 40%, se a gente adicionar escória de alto forno, até 70%, se a gente adicionar filler, até 10% aí do CO2 que a gente iria liberar para o meio ambiente, né? Então, seria isso, pessoal, o conteúdo de aglomerantes, de uma forma mais compacta, né?
Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida pode mandar para o tutor. Esse projeto integrador eu vou responder, vou concluir ele todo, né? Então, podem ficar tranquilos que eu vou fazer, inclusive, a correção desses trabalhos que vocês vão me enviar, né? E aí, o último projeto integrador provavelmente vai ser um novo professor que vai fazer esse projeto, né? Então, seria isso, pessoal. Eu já aproveito, nesse caso eu não for tocar o outro projeto integrador, eu já aproveito para me despedir de vocês. Agradeço, né, a participação que vocês tiveram nas aulas, né? Espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês. E qualquer coisa a gente está à disposição aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, se cuidem, né? E até mais. Tchau, tchau.